Fala, macho! Estamos aqui na nossa fanpage. Hoje iremos iniciar, macho, uma série de lives sobre diversos assuntos relacionados à odontologia e à saúde geral. Estamos aqui também no nosso Instagram. Fala, macho! E no YouTube, Denise, está funcionando? Fala, macho! Olha aí, macho, tu é doido, é? Estamos internacional. Olha, hoje vamos iniciar a nossa série de lives que irá acontecer toda quinta-feira, a partir das 7 horas. Hoje iremos falar de tratamentos relacionados à frenectomia, a famosa anquilogrossia, aquela famosa língua presa. Muito bem, macho, presta atenção. Estaremos hoje com a doutora Andressa aqui, fonoaudióloga. Isso mesmo, porque para quem não sabe, a criança, quando nasce, ainda na maternidade, o teste da linguinha, isso mesmo, macho, presta atenção, o teste da linguinha, assim como o teste do pezinho, ele é obrigatório. A partir de 2015, não foi, doutora? Isso. Olha, a doutora está aqui nos bastidores, já vai já entrar aqui para poder falar um pouco mais sobre tudo sobre relacionado à anquilogrossia. E relacionado à frenectomia, à cirurgia, a gente também vai falar um pouco sobre os detalhes da cirurgia. Então, como eu falei anteriormente, assim como o teste do pezinho é obrigatório, macho, presta atenção, macho, aqui no Instagram também, estamos no YouTube, o teste da linguinha, ele é obrigatório. A partir de 2015, tem que ser realizado a partir do momento que sua criança nasce. Porque esse fato da criança ficar com a língua presa, ele causa diversos problemas para o seu filho. Macho, quais funções que nós temos na cavidade oral, macho? Me diz aí. Deixa nos comentários, deixa no direct. As funções relacionadas à cavidade oral. Nós temos o quê? Mastigação, deglutição e a fala. E a língua, ela está diretamente relacionada a todas essas funções, não é isso, macho? E hoje, aqui com a doutora Andressa, a gente vai esmiuçar tudo sobre essa anquilogrossia. Por quê, macho? Porque isso é importante, principalmente para nós que somos cirurgiões dentistas e nós que realizamos esse procedimento, que é a cirurgia. Ela deve ser realizada o mais precocemente, mas, claro, para isso você tem que ter o diagnóstico. E o diagnóstico, ele tem que ser feito ainda na maternidade, de uma forma precoce, para evitar futuros problemas para a sua criança. Ou então para o seu paciente, né, não, macho? Olha, macho, aqui no Instagram, macho, marca aí menos 10 amigos, macho, para poder ajudar a gente levar essa informação para mais pacientes. Aqui no nosso canal do YouTube, né, Denise? Deixa seu comentário aí, macho, compartilha também. Se inscreve no nosso canal, não, Denise? Agora no YouTube aqui eu vou dizer, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, aqui na fanpage, compartilha. Então, macho, esse teste da linguinha, ele tem que ser realizado ainda na maternidade. E para isso nós temos profissionais na área da saúde e dentre eles nós temos o fonoaudiólogo, que faz a avaliação e vai determinar a partir daí a necessidade da cirurgia. Vanucci, não é o dentista, Vanucci, que tem que avaliar? Macho, presta atenção, olha, geralmente tem, hoje a odontologia hospitalar, tem essa especialidade. Tem o bucomaxilo também. Mas o fonoaudiólogo, ele vai avaliar as funções primárias, não é isso, doutora? Justamente. E a doutora vai esmiuçar tudo isso pra gente, macho. Olha, toda quinta-feira agora tem live, viu? Doutora, por favor, vem aqui, doutora. Se apresente aqui para os nossos colegas cirurgião dentista. Macho, olha, deixa seu comentário aí. Qualquer dúvida relacionada à anquilogrossia, relacionada à cirurgia. Eu vou dar dica aqui, ó. Fica até o final da nossa live, aqui no Instagram, aqui no canal do YouTube, que eu vou dar dicas sobre que tipo de anestésico você utilizar para que você possa realizar essa cirurgia ainda no recém-nascido, ou até 2 anos de idade, aí você pode realizar, que não vai ter nenhuma complicação. Isso eu posso lhe garantir. Claro, se for feito, seguindo todo o protocolo. Aqui a doutora Andressa Lima, fonoaudióloga. Hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre a anquilogrossia, tanto na intervenção desde o pré até o pós-operatório e dessa equipe multidisciplinar juntamente contribuindo com o processamento cirúrgico junto com o profissional da odontologia. Ótimo, doutora. Doutora, passa seu slide aí. Doutora, fala só um pouquinho mais alto que o pessoal não está escutando, doutora. Um pouquinho mais forte, na verdade, né, Denise? Isso. Olha, pessoal, qualquer coisa aí chama aí. Eu tô aqui nos bastidores aí, viu? Bem, estão me ouvindo direitinho? Bem, a anquilogrossia é uma condição anatômica, onde há uma restrição dessa mobilidade da língua, que vai trazer prejuízos funcionais, alterando a forma da arcada unitária e, consequentemente, vai ter repercussão na oclusão. Então, a gente precisa compreender esse processo, porque nós estamos falando de uma estrutura móvel, que é o músculo, ou seja, que é a língua. E para a gente entender isso, a gente precisa compreender
que a parte de um raciocínio clínico, de onde se origina, qual é a embriogênese dessa condição anatômica. Nós estamos falando da língua, que ela tem a formação lá no período embrionário, na quarta semana de gestação, e é nessa semana que ocorre a formação dos sulcos laterais, onde vai permitir que haja movimentação livre dessa estrutura, exceto na região mais mediana, onde vai ter a presença do freno lingual. E no decorrer desse desenvolvimento, vai ocorrer uma morte celular programada. Essa morte celular programada vai ocorrer no decorrer do desenvolvimento, onde há uma migração dessas células para a região mais mediana. Só que no caso da anquilogrossia, essa apoptose ela não vai ocorrer, o que vai dar origem à anquilogrossia, a presença do freno lingual, mais conhecido popularmente como a linguinha presa. Então, existe um fator etiológico, a causa que vai dar origem a essa anquilogrossia? Não existe uma causa em si. O que acontece é que existem algumas síndromes que podem estar associadas com característica à anquilogrossia. Por exemplo, existem indivíduos, crianças, que eles nascem com fendas palatinas e também com a língua presa, a presença daquele freno. Toda criança que tem fenda palatina vai ter anquilogrossia? Não. É apenas uma característica de algumas síndromes. E eu testei aqui 4 dessas principais, que vão estar associadas também à presença da anquilogrossia. Então, diversos autores vêm descrevendo a importância de se estabelecer um equilíbrio funcional do sistema estomatognástico para conquistar a estabilidade da forma. Então, a gente precisa compreender que hoje, atualmente, existe uma necessidade de se usar alguns protocolos visando identificar a presença do freno, o tamanho desse freno, o ponto fixo desse freno, né? Também identificar características desse freno para que possa intervir de maneira precoce, e isso no procedimento cirúrgico, né? Intervindo para que não haja alterações no sistema estomatognástico. Isso nós estamos falando de mastigação, deglutição, sucção. Então, o que a gente precisa entender? Quando se faz a avaliação do freno, o ponto-chave é a avaliação anatômica. A gente precisa compreender essa estrutura. E o outro ponto importante, que o fono está atento a isso, é a avaliação funcional. Porque na avaliação funcional que a gente vai fazer a observação de alterações como a fala, alterações como sucção, e alterações como deglutição e outros funcionamentos, onde também há a presença de alterações nesses indivíduos que têm a presença de freno lingual, ou seja, a linguinha presa, a famosa, mais conhecida como língua presa. Então, esses protocolos eles são usados para identificar a característica da estrutura anatômica e a característica das interferências funcionais. Só que quando se fala de anquilogrossia, um dos pontos principais que vai repercutir é a adaptação da amamentação. Ou seja, a amamentação vai ser o primeiro indício de que existe uma presença de freno, porque existe uma alteração dessa amamentação. Por quê? Porque é na amamentação que a gente vai usar de alguns músculos que vão estar no processo de maturação. Que músculos são esses, por exemplo? A gente vai ter o temporal. Esse temporal ele é ativo justamente da mecânica de retrusão mandibular. E aí também a gente vai ter... Vocês estão conseguindo compreender, gente? Tá compreensível até aí? O raciocínio clínico a gente está entendendo até aí? E a gente vai ter envolvimento de outros músculos, como, por exemplo, o milviódio, que é um músculo que ele é importantíssimo para deglutição. Outro músculo mais importante, nós vamos ter o masseter, que é um músculo extremamente importante também, ativo na mecânica de sucção. Então, a gente precisa ficar atento, porque é no período de aleitamento que esses músculos eles vão passar por processo de maturação. Ótimo, aí, doutora. Com licença, doutora. Só para lhe contar aqui no meio. Ótimo aqui, pessoal. Então, como a doutora está falando aqui, ó. Esse músculo da mastiga é o músculo que o senhor falou aqui, o masseter, não foi isso? Então, esse masseter, todos nós sabemos, né, macho? Presta atenção, macho. Quais são os músculos da mastigação, macho? Masseter, temporal e pterigoide, né? Medial e lateral. Macho, então o masseter, muitas pessoas acham que a mastigação ela só vai ser envolvida a partir do momento que existe dente. Olha aí, macho, que coisa interessante, tu é doido, né? Olha aí, ó, a partir já do nascimento, não tem nem dente e o músculo masseter, ele já é de suma importância para esse processo de sucção, de amamentação, não é isso, doutora? Isso. E tem que estar atento, porque isso vai comprometer
todo o desenvolvimento, que a gente sabe que não só no corpo, mas principalmente na face, doutora, a senhora sabe disso, e todos os nossos colegas cirurgião dentistas, para cá, doutora, fica mais aqui do meu lado, doutora. Olha, todos os nossos colegas cirurgião dentistas sabem que todo desenvolvimento da face, ele está atrelado à função. A respiração, a gente tem que ter a questão da hipertrofia da adenoide, que a gente pode falar isso em outro momento, doutora. Quando o paciente tem hipertrofia da adenoide, ele não consegue respirar corretamente, a maxila dele não desenvolve, ele tem algumas características faciais, o próprio tórax dele ele não consegue expirar como deveria e essa parte torácica dele não desenvolve também, não cresce como deveria. É aquela famosa criança que o pessoal chama de criança raquítica, né? Tudo em função de uma hipertrofia da adenoide. Então, macho, o que a gente quer mostrar? Que está tudo correlacionado. Assim como a doutora falou, o sistema estomatognático, esse músculo aqui, que já é o músculo da região cervical, que também está envolvido. Então, se a criança tiver um comprometimento da sucção, ela vai ter comprometimento do desenvolvimento da estrutura da face dela como todo. Correto, doutora? Justamente isso. Ótimo, doutora, pode continuar. Só foi para mim fazer esse parênteses aí. E aí, então a gente compreende que todas essas estruturas, elas vão ser importantes, porque no aleitamento natural, né, nos seios ali, aquele período de alimentação da criança através do leite, vai ser fundamental para o processo de maturação desses músculos. Se eu tenho uma alteração a nível estrutural, nós estamos falando da língua, se tem uma alteração mecânica, de mobilidade daquela língua, todas essas musculaturas aqui, elas vão estar comprometidas também. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Então, quando a gente se fala de amamentação, a gente está falando de um benefício que tem para a criança, que vai inibir outras doenças como infecção, alergias, obesidade, alteração do desenvolvimento cognitivo. Então, o que é importante para a criança? Ela se alimentar direito. E isso é através do aleitamento natural. Só que se ela tem uma alteração mecânica, todos esses músculos aqui, automaticamente, essas funções também vão apresentar alterado. Então, existem 3 fatores, né? O esforço muscular que se dá no aleitamento natural é um preparo físico para a futura função mastigatória. As diversas repetições de movimentos propulsivos, repulsivos, ao longo do dia, são capazes de estimular a articulação da ATM para o crescimento antero-posterior da mandíbula, prevenindo uma boa parte da maloclusão. Então, o que a gente precisa ficar atento? Existem 3 fatores que são importantes para a amamentação. Uma boa protusão, uma selagem adequada da auréola mamária, uma amplitude de boca também normal. Eu quero que vocês fiquem atentos aqui, porque existem 3 fatores importantes para a amamentação. Uma boa protusão. Só que se eu tenho uma dificuldade, a criança ela tem ali a presença do freio, ela vai conseguir colocar a língua para frente? Não vai. Há uma restrição ali de mobilidade, ela não vai conseguir protruir. Então, se ela não consegue protruir, ela não vai conseguir fazer a amamentação adequada. E aí a gente precisa entender a fisiologia da amamentação. O que acontece com a criança? A criança ela vai protruir a língua, ela vai fazer o selamento ali na auréola mamária, há uma pressão negativa dentro da cavidade oral. Essa pressão negativa vai fazer com que a criança ela pressione o maxilar e a mandíbula. A língua ela vai fazer movimentos que vai pressionar a auréola mamária dos seios da mãe em direção ao céu da boca, lá no palato duro, e vai trazer condições à criança para extrair o leite e enviar o leite lá para a região posterior da faringe. Então, de modo geral, o que vai acontecer? Essa criança ela vai ter... Só um momentinho. Ela vai conseguir colocar a língua para frente? Não vai. Ela tem uma restrição aqui. Então, essa fadiga aqui dos seios vai gerar irritabilidade para a criança, porque ela não vai conseguir amamentar. Toda criança que tem a presença de freno, e esse freno está fortemente inserido, ele não vai conseguir amamentar. Então, um dos pontos que a gente precisa observar na amamentação é em relação à criança e à mãe. O que você vai precisar observar na criança? Se a criança ela tem um desmame precoce, se é o grau de irritabilidade, o grau de fadiga durante a amamentação, se essa criança apresenta tremor de língua, tremor de mandíbula, se ela apresenta um desejo mais contínuo de mamar, só que em um período menor. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Eu não posso avaliar simplesmente a condição anatômica dessa estrutura. Eu preciso avaliar a função. Então, o que a mãe chega para o profissional e vai dizer assim, olha, meu bebê ele não está se alimentando. Meu bebê não consegue sugar, ele não consegue engolir ali o leite. Aí a gente precisa ficar atento.
qual a irritabilidade daquela criança, qual a quantidade de leite que ela está ingerindo, se existe o controle da sucção, respiração, deglutição, se ela se engasga com mais frequência. Então, tudo isso precisa ser observado. Além de tudo, relativamente deve ser avaliado na mãe. A gente precisa ficar atento aos relatos da mãe. Geralmente, quando a mãe está amamentando, ela vai apresentar dor na região mamária. Se ela apresenta dor na região mamária, a gente já precisa ficar atenta. Doutora, de novo, eu vou aqui. De novo, olha aqui. Só para a gente poder abrir um parênteses, deixa eu apagar aqui. Olha aí, Márcio, presta atenção. Olha aí. Denise, vê quem está com a gente na fanpage aí, Denise. Está correta aí a transmissão? Olha aqui, ó. Então, vamos deixar algumas dicas aqui para os nossos colegas dentistas, né? Relacionado ao diagnóstico. Principalmente, a gente sabe que tem muitos... Ei, Márcio, tu que mora no interior, presta atenção. Eu também moro no interior, Márcio, no Maranhão. Olha... Às vezes o paciente não tem no hospital, na maternidade, não tem uma equipe multidisciplinar, não tem uma fonoaudióloga, não tem um médico especialista que possa analisar, um pediatra, que possa ter uma visão mais específica sobre este problema. Então, doutora, vamos deixar aqui uma dica, e às vezes até é capital, né, doutora? Tem centros também que não tem. Vamos deixar a dica aqui para que os nossos colegas cirurgiões dentistas possam fazer uma breve consulta, uma avaliação desse paciente e, a partir daí, traçar um diagnóstico para um possível tratamento cirúrgico desse paciente. Quais seriam as dicas? O que o dentista vai observar na criança quando chegar no seu consultório, recém-nascido? A quantidade de leite que é ingerido durante a amamentação. Ele vai perguntar isso para a mãe. Ele vai perguntar. A mãe não vai ter muito conhecimento e vai dizer: ele não consegue, não está se alimentando. Primeira queixa da mãe. O grau de irritabilidade dessa criança. Então, o dentista vai perguntar para a mãe se a criança está... Fica irritada durante a amamentação. Porque a amamentação é algo prazeroso, tanto para a mãe quanto para a criança. A mãe ou a criança que fica irritada? A criança. A criança. Se a criança fica irritada, né? Isso. Criança fica irritada durante a amamentação, né? Certo. Ótimo, doutora. Qual seria a outra... Recusa. A recusa do aleitamento. Se a criança não... Ela vai ficar irritada, ela não vai querer ser amamentada. Ela vai ficar com fome, mas ela não tem condições de ser amamentada, porque existe uma restrição ali na mobilidade da língua. Ótimo. Então vai ter uma recusa. A criança, né? Isso. Recusa, né? Isso. A alimentação. Isso. E na cavidade oral? Vai ter tremor de língua e tremor de mandíbula. Por exemplo, chegou no consultório aqui a mãe. Chegou com o menino aqui recém-nascido. Eu quero ver se esse menino tem a língua presa, meu seio está doendo, ele não está querendo se amamentar. Me falaram sobre, eu vi na internet, vi na TV, sobre essa questão de língua presa, doutor. Aí o que o doutor vai ver, né? Abre a boca da criança e vai investigar o quê? Ele vai olhar primeiramente a estrutura. Um sinal clássico de uma criança que ela tem a língua presa, ela tem o freno lingual alterado, quando a criança chorar, vai ter o formato do coração. É específico, a língua vai levar, a primeira coisa que vai ficar assim, ó. Formatozinho do coração. É clássico, a gente não tem dúvidas. A mãe vai chegar, chorou, formato do coração, apresenta recusa alimentar, a criança fica irritada durante a amamentação, é hora, não pensa duas vezes, encaminha para o processo. Vamos botar bem aqui, formato do coração, doutor, olha. Formato, né? Do coração. Formato do coração, presta atenção, Marcos. Formato do coração. Ele é coração, eu sou ruim em português. Durante o choro. Na hora que abrir a boca da criança, a criança está chorando. Mas ela vai chorar, na hora que abre a boca do menino. Aí, verificar a língua. Se tivesse formatinho do coração, a gente já faz o encaminhamento. Já é o indicativo que tem que fazer o tratamento cirúrgico. Só que a gente precisa ficar atento, porque pode ser parcial e pode ser completo. Essa é uma característica de quando o freno está completo. Está completo. Alterado. Né? E outra característica que a mãe vai dizer, ela vai apresentar dor maxilar e erosão cutânea ao redor do mamilo materno. Por quê? Porque ela não está... Tem uma foto aqui, doutora, com essa erosão? Não. Só especifiquei ali a imagem da região. Mas tu vai pedir, tu é dentista, mas tu vai pedir para você da mulher, né, Márcio? Tu vai ter que perguntar se elas têm algumas feridinhas, né? Isso. Algumas úlcerazinhas, a dor na região do mamilo, não é isso? Isso, porque ela não vai ter uma diminuição da produção do leite, porque a criança não está amamentando. Né? Ela não está se alimentando, ela não está tendo condições. Então, a primeira coisa, o que acontece? Quando a mulher ela começa
começa a aumentar, essa dor é natural. Só que ela diminui após as 2 semanas, de forma natural. No caso da mãe, que tem uma criança com língua presa, freno lingual alterado, essa dor ela não vai reduzir, ela vai persistir. Persistir, né? E se a criança, Márcio, não consegue se alimentar corretamente, ela vai vai ter comprometimento do desenvolvimento dela. Não só o desenvolvimento da face, mas o desenvolvimento nutricional, a proteção que vem junto com o leite materno. Aí isso aí não tem nem o que falar, né, Márcio? Então é isso, Márcio. Fica aqui a dica, ó. A criança fica muito irritada, pergunta para a mãe. Se a criança ela recusa a alimentação, não quer mamar de jeito nenhum, e tu verifica de forma intraoral a língua se ela tiver esse formato de coração, que já é um indicativo para o tratamento cirúrgico. Beleza, Márcio? A doutora vai falar mais um pouco aqui, dar continuidade à nossa aula aqui, falando mais sobre os outros detalhes da anquilogrossia. Eu volto já, Márcio. Vai lá, doutora. Então, encontra-se associada a problemas de alimentação, tais como diminuição da normal progressão do estado ponderal, redução do peito, que pode levar ao desmame da criança. Então, essa criança ela vai ter um baixo ganho de peso, ela não está se alimentando. E o único meio de alimentação é o aleitamento natural, que é o mais saudável, né? Então, a avaliação precoce ela é de extrema importância, porque se eu tenho uma identificação precoce, eu vou reduzir as complicações das alterações que vão ter lá no sistema estômago-urinário dessa criança. Então, a avaliação precoce ela é de suma importância, tanto para o diagnóstico como a intervenção, seja ela procedimento cirúrgico ou ela fonoterapia. E a correlatos da mãe, que a gente também precisa ficar atento quanto a isso. A repercussão do freno na mastigação. Se nós temos uma alteração da estrutura da língua, a língua ela é extremamente importante, não só no aleitamento. A mastigação ela também é presente. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso, porque se a criança tem uma alteração de freno, essa alteração de freno vai repercutir também na mastigação, porque o ideal é que na mastigação a gente tenha uma mastigação bilateral de forma alternada. Só que se a criança não consegue movimentar essa língua, ela vai alterar o modo da sua mastigação. Ela começa a fazer compensações ou adaptações da mastigação. Então, distintos trabalhos avaliam aspectos da mastigação com tempo, eficiência mastigatória, força da musculatura, dietas alimentares e mastigação. Então, o fonoaudiólogo ele precisa ficar atento, porque ele não vai avaliar só a língua de modo geral na anatomia, ele vai avaliar as funções. Então, que tipo de mastigação aquela criança tem, qual a força que ela leva, os músculos que vão estar envolvidos. Porque se eu tenho alteração da deglutição, na sucção, né, na língua, todas as outras funções orofaciais também vão estar alteradas. Então, a gente precisa avaliar não só a queixa que a mãe está apresentando, mas avaliar como um todo. Então, a repercussão do freno na voz. Então, você deve estar se perguntando por que o freno vai alterar na voz. Sabe o que acontece? A língua ela também faz parte do aparelho fonador, que é a voz. Então, ela também faz parte. A língua ela não é uma estrutura exclusiva ali da cavidade oral para engolir ou para sugar. Não. A língua está envolvida em todas as outras estruturas. Então, se eu tenho uma alteração de freno, essa alteração de freno vai repercutir também na voz. Porque a língua, ela faz parte do aparelho fonador, que é a nossa fala, que é a nossa voz. Então, se há crianças que têm freno lingual, elas vão apresentar esse osso aqui, ó, da região laríngea, vai estar mais elevado e mais posteriorizado. Então, se ela está mais elevada e posteriorizada, todo o complexo iolaríngeo, essa é uma área mais específica do fonoaudiólogo da voz, né? Então, muitas vezes o profissional da odontologia, ele não vai conseguir fazer essa relação, né? Porque não é muito área específica, mas é importante que a gente tenha o conhecimento que o freno vai repercutir na voz também. Então, o complexo iolaríngeo também vai estar alterado, porque essa criança ela vai fazer compensações e vai fazer ajustes na voz. Por quê? Porque há uma alteração mecânica repercutindo
em todo o trato vocal, que é essa região aqui superior à prega vocal. Então, essas crianças que têm a presença de freno vão fazer compensações à medida que vão crescendo. Então, alterações a nível do complexo laríngeo, consequentemente, eles vão fazer uma hiperfusão glótica, que é essa região laríngea. Então, vai fazer um uso específico a mais dessas funções. Então, vai repercutir também na voz. Então, quando se considera o enfoque da voz, as investigações voltam para compreender o impacto clínico da voz. Então, ajuste de qualidade vocal referente à posição dos lábios, língua, mandíbula e de configuração faríngea e de tensão muscular no trato vocal também vão estar presentes. Então, estudos, eles falam a respeito de indivíduos, de crianças e até de adolescentes e adultos que tiveram alteração no trato vocal, ou seja, na voz decorrente da presença do freno lingual. E a repercussão na fala, que é uma característica que é na verdade, a queixa principal dentro do consultório, quando a mãe chega para levar a criança, já chega ali nos 7, 8 anos de idade, a queixa dela é que a criança está com dificuldade na fala. E aí você vai fazer uma avaliação e você observa que é uma alteração mecânica, a presença de um freno ali que está repercutindo na fala da criança. Então, existem grupos específicos da fala que vão estar alterados, e aí a gente começa a observar, vou dar umas características importantes. A criança ela não vai conseguir pronunciar, minha letra ficou ruim para compreender. Ali é um L, gente. Ela não vai conseguir compreender, por exemplo, o L. Ela não vai conseguir pronunciar. Por exemplo, outra letra, ela não vai conseguir pronunciar o T. Ela não vai conseguir pronunciar o N, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai observar, chega no consultório, que a criança está com dificuldade na alteração de dicção, e esses clássicos aqui são esses fonemas que vão, especificamente, vai estar alterado. Ótimo, doutora. Desculpe, doutora, não lamentar, de novo. Presta atenção, macho. Olha aqui, macho. Outra coisa para nos ajudar na questão do diagnóstico. Então, a criança não fez a cirurgia nos primeiros meses de vida, que é o indicado. A gente vai falar já sobre isso, né? Porque, às vezes, tanto o paciente, a mãe, até o dentista acha, não faz, porque é uma coisa agressiva, cirurgia. Mas, presta atenção, ali naquela região, a inervação, a irrigação ainda vai estar muito precoce. Não te preocupa. A criança, praticamente, ela não sente o desconforto. E, além disso, o sangramento é mínimo, desde que você faça, seguindo todo o protocolo cirúrgico. Mas, agora passou, né? A criança não fez ali no estágio inicial. Aí a criança chega no seu consultório, tu está fazendo ali, macho, uma restauração, uma limpeza, um tratamento ortodôntico, aí tu verifica que a criança tem a língua presa. Macho, ó, a dica da doutora é importantíssima. Aí tu vai pedir o quê? Para ela falar palavras com o quê, doutora? Com L, com L, com T e com N. E com D também. Com D, específico. Porque esses fonemas precisam que a língua toque lá no céu da boca. A criança não vai conseguir ter uma restrição de mobilidade ali. Então, é clássico de crianças que têm presença de freno de não pronunciar esses fonemas. Olha aí, macho, que coisa interessante. Porque a gente tem muito isso na odontologia, doutora. Todo mundo tem medo de dentista. Felizmente ou infelizmente. E quando fala em cirurgia, então, né, macho? Tu sabe. O paciente quer logo correr do consultório, da clínica. Mas, olha aqui uma coisa, para validar o teu diagnóstico e validar o teu tratamento. Tu pede para a criança, claro, junto com seu pai, com sua mãe, pronunciar palavras com essa letra, que ela vai ter a dificuldade e em alguns momentos nem vai conseguir, e desta forma tu vai validar o teu diagnóstico. Porque, como a doutora falou anteriormente, se ela não consegue falar de forma correta, vai comprometer todo o aprendizado dela. Não é isso, doutora? Justamente, porque a criança, se ela não consegue falar, automaticamente ela vai escrever errado. Então, a gente é um efeito dominó. Não, são vários sistemas que vão estar envolvidos. É por isso que existem alguns protocolos, já com a criança 7, 8 anos de idade, em que a gente faz avaliação funcional, que a gente usa também palavras e figuras que contêm esses fonemas, para que quando seja feita a avaliação, se identifique através da pronúncia desses fonemas também. Ótimo, ótimo. Olha, doutor. Olha aí, Márcio, presta atenção. Olha que dica excepcional, olha que dica maravilhosa. Pede para a criança pronunciar na frente dos pais. Porque você, mas tu, assim como eu, sabe a dificuldade, às vezes, a gente falar para o pai ou falar para a mãe, não, doutor, isso é besteira, não faz cirurgia, não precisa de cirurgia. Mas, olha, tu pede para falar, e tu vai mostrar ainda mais hoje na questão do bullying, né, macho?
Quem quer seu filho sofrendo bullying na escola? Agora, eu queria que a gente ressaltasse novamente aqui, doutora, os pontos que a senhora falou que podem ser, que podem não, que são comprometidos. Para a gente deixar bem claro aqui. Quais são os pontos, né, os aspectos comprometidos com a anquiloglossia. A senhora falou ainda há pouco aqui, para a gente poder deixar bem claro. Mastigação. Mastigação, pronto. A mastigação é clássico, né, Márcio? É clássico. Mastigação. A fala. A fala. Que geralmente está associado a essa alteração aí. A voz também vai ser alterada, porque essa criança, quando ela vai crescer, ela vai fazer compensações por conta da língua, porque a língua ela faz parte do aparelho fonador também. Então, tudo está interligado ali. Deglutição. E a deglutição e a sucção também. Deglutição. Que são os primeiros que vão estar comprometidos. Deglutição. Deixa eu ver o professor ver isso aqui. E o que é deglutição e sucção? Sucção. Olha aí. São os primeiros identificados. Olha aí, macho. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui tu vai validar o teu diagnóstico, macho. Tu vai mostrar para os... Ei, macho, peraí, ó. Ei, macho, aqui do YouTube. Se inscreve no nosso canal aí, macho, pelo amor de Deus, para que nós possamos, dessa forma, alcançar mais pessoas e ajudar. O nosso objetivo aqui é ajudar a nossa classe odontológica a se fortalecer cada vez mais, baseado em ciência. Tudo que a gente está falando aqui, ó, tudo que a doutora está falando aqui, macho, é baseado em artigo científico. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi isso. Que você, quando trabalha com ciência, você tem que ter responsabilidade naquilo que você fala. E para você validar o que você fala, nós temos os artigos científicos. Tanto na área da odontologia, como na área da fonoaudiologia. E demais. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like. Aqui na nossa fanpage, compartilha aí, Márcio, o nosso vídeo aí, pelo amor de Deus. E aqui no nosso Instagram, marca pelo menos 10 amigos aí. Olha, vamos lá. Então aqui, ó, olha a dica, olha essa dica aí, Márcio. Tu é doido, né? Olha, mastigação, fala, a voz, a deglutição e a sucção. E outro fator importantíssimo, hoje ainda mais na época da era virtual, né? O aspecto social, não é isso, doutora? O aspecto social, desenvolvimento psicossocial da criança. Pode ser comprometido de uma forma muito agressiva, porque a gente sabe, hoje o bullying mudou completamente, né, doutor? Antigamente, eu tinha uns apelidos aqui, eu não vou dizer meus apelidos aqui, mas tu ia para a escola, pronto, o apelido morria ali. Agora não, com a internet, vai para casa, a criança está lá na rede social, continua aquele bullying. Então, se ela não consegue falar direito, os outros amiguinhos vão logo começar a botar apelido, né, doutor? Então, esse aspecto do social é muito importante. Tu tá vendo, Márcio, a importância do diagnóstico, do planejamento, do tratamento ser feito, todo baseado em ciência? E é isso que a gente quer aqui. Então, Márcio, novamente, se inscreve no nosso canal, deixa teu like aqui no Instagram, marca pelo menos 10 amigos aí, Márcio, ajuda aí. E aqui na nossa fanpage, compartilha. Doutora, pode dar sequência aí, doutora. E levando em consideração o ponto social, a gente também fala do adulto, porque às vezes o adulto, ele vai levando isso aqui, ó, vai levando para a vida adulta, ele continua com a alteração lá e vai repercutir no social dele, porque ele vai precisar trabalhar. E principalmente se ele for utilizar a fala e a voz como meio de comunicação no ambiente de trabalho. Então ele vai ter problemas sociais aqui, né? Problemas psicossociais. É para beijar, né, doutor? É para beijar. Então, ideia baixa. Então, a repercussão do sistema estomatognático e todas essas funções que nós estávamos falando. Há consenso na literatura a respeito do efeito negativo dos desequilíbrios funcionais causados pela anquiloglossia sobre o correto desenvolvimento do sistema estomatognático. E a totalidade dos autores, eles reportam ser necessário o equilíbrio neuromuscular para que se alcance objetivos estéticos funcionais estáveis. Então, a gente precisa entender e compreender tudo. Então, avaliar o sujeito no pré e no pós-operatório é importante para que o resultado da fonoterapia seja eficiente, porque, às vezes, o procedimento cirúrgico vai ser simplesmente que vai resolver tudo. Só que, às vezes, essa criança vai repercutir com outras alterações no fonoaudiólogo. Ele vai ter que intervir lá no pós-operatório também, porque, às vezes... Em geral, o procedimento cirúrgico é suficiente para fazer a correção dessa alteração. Então, é fundamental para aumentar as evidências científicas de que o melhor para os pacientes, isso traria maior assertividade em caso de alteração do freno lingual. Então, a primeira conduta, o protocolo de avaliação do freno, e a conduta é o procedimento cirúrgico, ou às vezes existe caso em que, dependendo, o doutor pode falar isso mais específico, que às vezes a fonoterapia no pré já reduz.
E isso quando não é total. Quando é total, não adianta a fonoterapia. Então, o nosso trabalho vai ser em vão, porque é necessário o procedimento cirúrgico. Então, nós vamos atuar ali no procedimento convencional, que já entra o profissional odontólogo, e o pós-operatório. E aí eu trouxe um caso clínico, na verdade é um estudo que foi feito com 53 indivíduos, sujeitos, que nunca haviam se submetido à fonoterapia ou à cirurgia do frênio lingual, e foram avaliados pelo fonoaudiólogo. Então, eles apresentaram dificuldades de proclusão de língua, limpeza da cavidade oral, abertura da boca durante a fala, apresentaram nítida melhora após a cirurgia, e ocorreu melhora na abertura de boca em 6 pacientes de 8 que falavam com a boca mais fechada por conta da presença do frênio. De 8 pacientes que tinham distorções na fala, ou seja, eles tinham distorções naqueles fonemas lá, 4 deixaram de ter. E os sons da fala passaram a ser melhor pronunciados devido à maior amplitude de abertura de boca e, consequentemente, maior equilíbrio de mobilidade dessa língua, melhorando a inteligibilidade. Conforme a pesquisa, todos os 53 sujeitos que participaram desse estudo reportaram melhora na comunicação oral. Ótimo, doutora. Então, macho, presta atenção, macho. Olha aí, ó. Aqui no nosso Instagram, viu? Obrigado por estar nos acompanhando, pessoal. Toda terça agora vamos ter lives sobre diversos assuntos relacionados à odontologia. Toda quinta, desculpe, toda quinta, mãe. É toda quinta, viu? Acompanhe nosso canal no YouTube aí, aqui na nossa fanpage, aqui no nosso Instagram, toda quinta-feira. Olha, ótimo, doutora. Isso aqui, macho, importantíssimo. O atendimento multidisciplinar. Então, se você não tem um fonoaudiólogo na sua cidade, ou então na sua equipe, que você trabalha, de repente, num hospital, você pode observar tudo isso que a gente falou aqui, sobre essas dicas. Agora, se você tem, é interessante você encaminhar o paciente para o fonoaudiólogo, claro, fazendo parecer, macho, parecer. Não é caminha para o fonoaudiólogo. Ó, macho, presta atenção, as coisas têm que ser organizadas. Não é cirurgião dentista, macho, presta atenção. Olha, encaminhe o paciente compareceu para a consulta de avaliação odontológica. Durante a avaliação clínica foi observado tal. Aquelas observações que a gente colocou aqui. Solicito parecer da fonoaudiologia para possível tratamento cirúrgico. Ponto. Aí assina lá, bota o teu carimbo, macho. Beleza? Isso que é organização e coisa levada a sério, macho. Então, você tem que fazer essa avaliação. Mesmo que você faça a cirurgia, como a doutora especificou aqui, depois é interessante você retornar ele para o fonoaudiólogo. Macho, a língua é o quê, macho, hein? É um complexo de músculos, não é isso, doutora? Então, macho, tem que haver todo um tratamento específico que a fonoaudiologia vai fazer para melhorar, no caso, a fala, para ajudar na deglutição. Eu não sei se a gente falou aqui, doutora, que a língua, macho, o que a língua faz mais? Hein? Além de falar e deglutir, ela ajuda a ter a limpeza, macho. Não ajuda, não? Quando tu come, tu não passa a língua. Às vezes fica aquele pedaço de comida. Então, macho, presta atenção. Ela ajuda a ter a limpeza da cavidade oral. Então, é importantíssimo a língua para as funções que são desenvolvidas pela cavidade oral. Doutora, mais alguma coisa que a senhora gostaria? Tem mais um caso que eu gostaria de falar, que é de pacientes do sexo masculino de 7 anos de idade, compareceu à clínica odontopediatria com a queixa principal de glúten. Já a queixa que não era a distorção da fala, mas é o aspecto social. Então, a gente precisa compreender isso. No ambiente escolar, devido à dificuldade de dicção de algumas palavras. Então, durante a anamnese, constatou-se que o menor possuía boa saúde geral, ausência de doenças sistêmicas ou alergias e não fazia uso de nenhum medicamento. No exame clínico, observou a presença de um frênio fixado no ápice da língua, resultando na limitação da projeção, ou seja, da mobilidade daquela língua em direção à elevação, no caso, do céu da boca, que é o palato duro. No decorrer do movimento de protusão, notou-se a formação de uma dobra, conferindo o formato de coração. Então, lembra daquela característica lá que é clássica de um paciente que tem frênio lingual? Contribuindo, assim, para a confirmação do diagnóstico de anquiloglossia. Além das restrições de motricidade da língua, ou seja, da mobilidade daquela língua, também foi detectado um comprometimento na dicção de 2 principais fonemas, que é o S e o R. Então, por exemplo, ele não conseguiria falar arara, por exemplo. Era uma palavra que ele não ia conseguir. Então, por isso que o aspecto social também está envolvido nesses outros aspectos do sistema de sucção, deglutição, enfim. E os impactos físicos e sociais, desconforto local, diastemas,
entre dentes incisivos inferiores, impedimento de manutenção da higiene oral, impossibilidade de realizar tarefas simples, como tocar instrumento de sopro. Esse paciente ele não vai conseguir fazer, alteração de comportamento que podem potencializar a geração de constrangimento social durante a infância e a adolescência. Ótimo, doutora, ótimo, ótimo. Então, olha aí, como eu tinha falado anteriormente, macho. Essa anquiloglossia, né? Vou botar aqui para ficar aqui em evidência, a anquiloglossia, a famosa língua presa, macho. A anquiloglossia, vocês estão escrevendo direito aí, anquiloglossia, com 2 S, né? Isso. A anquiloglossia, ela interfere diretamente nos aspectos físicos e sociais do seu paciente, do seu filho. Então, é importante fazer um diagnóstico. Eu vou mostrar aqui uma figura, doutor, se puder colocar aqui no nosso slide, só para a gente poder ver a questão do aspecto que a senhora falou de coração. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui, só para a gente poder falar aqui. Voltando a repetir, né, doutora, que é importante. Assim como o teste do pezinho, macho, o teste da linguinha, desde 2015, é obrigatório, é lei, tem que fazer nas maternidades. Macho, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, aqui no nosso Instagram, marca pelo menos 10 amigos aí, macho. E toda quinta-feira, a partir de 7 horas, estamos aqui, viu? Na fanpage, compartilha, macho, compartilha. Olha, deixa eu botar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Olha, é esse formato, né? Justamente. Foca aí, macho, foca aí. Mostra aí, doutora. Durante o choro, vai observar esse formato do coração. Isso aqui é essa configuração, né, elevação da Foca nisso, foca que nisso. vai caracterizar como a presença de um freio. Então, o que previne tratamento? Corte do freio para liberar o movimento da língua. Então, isso é uma característica específica quando há um freio total. Ótimo, deixa eu botar se vocês têm alguma. Olha, então aqui, macho, a cirurgia. Deixa eu ver se é anestésico aqui. Macho, presta atenção agora, vou te dar uma dica aqui fenomenal. Doutor, como é que eu vou fazer? Vanucci, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou anestesiar com anestésico, anestesia infiltrativa, metivacaína, lidocaína, pilocaína. É doido aí, macho? Não, macho, não precisa não. Olha, tu pode usar aquele anestésico tópico, né? Famosa pomadinha, macho. Ou eu prefiro utilizar esse anestésico aqui, ó. Eu coloco uma gase e umedeço nessa região aqui. Tu coloca na luva, macho, tu coloca uma luva cirúrgica, tu coloca na boca do bebê assim, ó. Deixa ele fazer sucção no teu dedo. Não é chegar logo botando anestésico, macho, para querer logo cortar. Porque aqui tu só vai dar um picote, o famoso pique nessa região aqui, ó. Tu tenta suspender a língua com outra mão, contra os outros 2 dedos, né? Se tiver o dedo muito grande, macho, pede ajuda para tu auxiliar, né? Aí tu eleva aqui a língua e dá o pique nessa região. Olha, eu uso esse anestésico aqui, ó. Presta atenção. Olha. Eu me desço um pouco na gás e boto aí, ó. E coloco ali na mucosa. Dá pra ver aí, Ivani? Olha, vê se viu aqui, ó. Beleza? Aí eu me desço na gás. Aí coloco também no dedinho a luva cirúrgica, né? Coloco no dedinho midinho aqui. É midinho esse aqui? É midinho. Aí coloco pra criança, deixa ela fazer sucção no dedo ali. Ela vai se acalmando, fazendo a sucção. Aí vai se acalmando. Aí levemente você vai levantando a língua e dá o pique. Só na região anterior do freno, macho. Não vai se estender lá para cima do músculo da língua, né, macho? Na hora que pega músculo, o sangramento é enorme, aí não tem como sangrar. Por isso que eu falo, a cirurgia tem que seguir todo um protocolo para que você tenha o resultado ideal. Nessa região, ainda não vai ter a inervação formada por completo, não vai ter grandes vasos, porque aqui o único vaso que a gente sabe que é a artéria lingual, não é isso, macho? A artéria lingual passa aqui embaixo, presta atenção. Tem que estudar anatomia, macho, presta atenção. Ó, a gente vai ter uma live só sobre anatomia. Fica ligado aí, ó. Macho, compartilha aí no nosso canal no YouTube. Se inscreve, viu? Professor Ana Vanucci. E aqui também no nosso Instagram. Acompanha no Instagram e acompanha na fanpage. Então, macho, eu utilizo esse anestésico. Eu não chego na boca da criança, macho, igual o borrinho faz, sabe? Presta atenção, vou explicar de novo. Eu coloco só um dedinho aqui, deixa a criança fazer sucção, depois eleva a língua e faço o pique com uma tesoura. Aí ela vai pegar uma tesoura séria, né, mas pega uma tesoura aí novinha, viu? Bem amoladinha, para não ter problema de ficar tentando cortar e não cortar. É só um pique, tchum, cortou, pronto. A criança dá um leve chorinho. Dica importantíssima, né, doutora? Terminou a cirurgia, macho? Tu já manda a mãe colocar no peito para amamentar. Porque uma das funções do leite materno, macho, ela tem função anti-inflamatória também. É isso mesmo, macho, tem função de... Macho, esse leite materno aí é espetacular, macho. Por isso que é recomendado, nos primeiros 6 meses, a alimentação exclusiva do leite materno. Depois a gente vai falar sobre isso também, macho. Mas
Fez o picote, já pede para a mãe colocar automaticamente no seio. Oi? No seio, né? Eu falo nos peitos, mas no seio, né? Para poder amamentar, né, macho? E dessa forma a criança já vai se acalmar, vai poder o procedimento. Não te preocupa que não vai sangrar, o mínimo possível. Beleza, macho? Mais alguma observação, doutora? Não. Doutora, vem para cá, por favor, para a gente finalizar. Ótimo. Quero agradecer a doutora Andressa aqui, a nossa fonoaudióloga aqui da nossa equipe da Vitalis, que está sempre conosco aqui nos acompanhando diariamente em todos os tratamentos relacionados à odontologia. Quero agradecer a vocês, macho, aqui no nosso Instagram. Viu, macho? Muito obrigado por estar aqui conosco. Aqui o pessoal do nosso canal do YouTube, da nossa fanpage. Pessoal, qualquer dúvida relacionada à anquiloglossia, deixa nos comentários que a doutora vai responder. Viu? Pode deixar nos comentários, pode deixar no direct. Relacionado ao tratamento cirúrgico, qualquer dúvida, pode deixar também nos comentários aí que não tem problema nenhum. E eu respondo com o maior carinho. Beleza? Doutora, mais alguma observação? Não, a observação que nós queremos dizer é que as informações a gente tentou deixar o mais claro possível para que os pais fiquem atentos quanto a essa identificar e procurar um profissional quanto mais antes, né? Quanto mais precoce. Justamente isso mesmo, macho. Então, macho, como a doutora está falando, os pais têm que procurar, e você que é cirurgião dentista, tem que estar atento a todos esses detalhes para que você possa ajudar o pai, a mãe e a criança, que é o maior beneficiário com esse tipo de tratamento. Beleza, macho? Olha, se inscreve no nosso canal, repetindo, compartilha aqui no Instagram, marca pelo menos ser amigo aí, macho. Aqui na nossa fanpage, compartilha também, deixa seu like. Qualquer dúvida relacionada à anquiloglossia, relacionada ao tratamento cirúrgico, deixa no comentário, viu? Beleza, pessoal? Uma boa noite e até a próxima!